Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem? Então, meus queridos, hoje é dia 26 de fevereiro de 2023, domingo, e nós vamos juntos dar continuidade aqui ao nosso trabalho de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Começamos com a leitura da nossa lição de número 57, a nossa primeira revisão. Estamos revisando as 50 primeiras lições do livro de exercícios de um curso em milagres. Hoje revisamos a lição 31, eu não sou vítima do mundo que vejo. A lição 32, eu inventei o mundo que vejo. 33, existe um outro modo de olhar para o mundo. O gato está aqui louco, brincando com uma coisinha de plástico. 34, eu poderia ver mais em vez disso. E a 35, finalmente, a minha mente é parte da mente de Deus. Eu sou muito santo. Como vocês já sabem que eu não topo com essa palavra santo, eu vou dizer para vocês, eu sou muito sagrado, eu sou muito puro, tá bom? Então vamos dar uma olhada nos comentários dessas lições, que são muito valiosos, né? Os comentários das revisões são muito valiosos, porque eles nos trazem pontos de vista um pouco diferentes daqueles pontos de vista originais da nossa prática da lição pela primeira vez, tá? Então, eu não sou vítima do mundo que vejo, né? Esse é um dos pilares dos ensinamentos de um curso em milagres. Como posso ser vítima de um mundo que pode ser completamente desfeito se eu assim escolher? As minhas correntes estão soltas. Posso deixá-las cair meramente por desejar fazer isso. A porta da prisão está aberta. Posso sair simplesmente caminhando para fora. Nada me retém nesse mundo. Só o meu desejo de ficar me mantém prisioneiro. Quero desistir dos meus desejos insanos e, enfim, caminhar para a luz do sol, né? Então, esse mundo pode ser desfeito porque ele é um mundo criado pelo ego. Então, quando eu abro mão do sistema de pensamento do ego, de rodar esse aplicativo, eu já estou desfazendo esse mundo. O gato tá aqui correndo para lá e para cá como se fosse um doido, né? E aí, essas correntes que me aprisionam a esse mundo, elas podem ser soltas. Por quê? Porque é uma decisão minha, né? É uma decisão do tomador de decisões se vai continuar aprisionado nesse mundo ou não. E todos os dias nós temos nos unido aqui junto com Jesus Cristo e junto com o Divino Espírito Santo para dizer assim, nós não queremos mais esse sistema de pensamento do ego dominando as nossas mentes. Nós escolhemos novamente, todos os dias nós tomamos a decisão de escolher novamente, né? Eu quando estou aqui com vocês e vocês quando estão aqui comigo, né? E fazendo juntos a nossa prática. Nós estamos reforçando essa escolha. Já aprendemos tudo que tínhamos para aprender com o sistema de pensamento do ego. Não precisamos mais dele. Já estamos fazendo a jornada de volta para casa, né? Muito bem. Eu inventei o mundo que vejo. Sim, meu ego inventou o mundo que vejo. Eu inventei a prisão na qual me vejo. Tudo que eu preciso fazer é reconhecer isso e sou livre. Eu tenho iludido a mim mesmo, tá? Vou usar o verbo iludido aqui, que para mim fica melhor. Acreditando que é possível aprisionar o Filho de Deus, né? Isso, na verdade, é um delírio. Eu acreditar que o Filho de Deus, a consciência crística, pode ser aprisionada. Eu estava amargamente equivocado nessa crença e não a quero mais. Então agora eu estou escolhendo novamente, eu não quero mais essa crença, né? O Filho de Deus tem que ser livre para sempre. Ele é tal como Deus o criou e não o que eu quero fazer dele.
Ele está onde Deus quer que esteja e não onde eu pensava mantê-lo prisioneiro, tá? Então, eu inventei o mundo que vejo. Esse mundo que vejo é um mundo de ilusão. É um mundo falso, tá? É o mundo de Maya, como disse o mestre Siddhartha Gautama, o Buda. Existe um outro modo de olhar para o mundo. Já que o propósito do mundo não é aquele que eu lhe atribuí, deve haver um outro modo de olhar para ele, né? É esse modo pelo qual estou pedindo diariamente, né? Vejo tudo de cabeça para baixo e os meus pensamentos são o oposto da verdade. Isto é, os pensamentos do ego são o oposto da verdade. Vejo um mundo de cabeça para baixo quando vejo o mundo através dos olhos do ego. Assim, vejo o mundo como uma prisão para o Filho de Deus. Assim, o mundo tem que ser realmente o lugar onde ele pode ser libertado. Né? Então, se eu vejo esse mundo como uma prisão para essa minha consciência crística, que é o Filho de Deus, então é no mundo que eu vou libertá-lo, né? Lembrem-se, Jesus tem que nos encontrar onde nós estamos. Não é isso? O curso procura nos alcançar no estado de consciência no qual nós nos encontramos agora, tá bom? Muito bem. Eu quero olhar para o mundo tal como é e vê-lo como um lugar onde o Filho de Deus acha a sua liberdade. Eu poderia ver paz em vez disso. Quando eu vejo o mundo como um lugar de liberdade, reconheço que reflete as leis de Deus ao invés das regras que inventei para que obedecesse. Compreenderei que a paz e não a guerra habita nele. E perceberei que a paz também habita nos corações de todos aqueles que compartilham este lugar comigo. E quando eu perceber que a paz habita em todos os corações, o que eu estou fazendo? Eu estou despertando essa compreensão no meu irmão. Mas como, Jaque? Eu e o meu irmão somos um. A mente da filiação é una. Os corpos são separados, né? Eu estou aqui, vocês estão aí do outro lado. As mentes não. Nossas mentes se comunicam. Tudo que eu estou aprendendo, mesmo o que eventualmente eu não ensine para vocês aqui nas aulas, vocês estão aprendendo comigo à medida em que as nossas mentes se comunicam. E o mesmo é válido para mim. Se vocês estão aprendendo algo, eu estou aprendendo algo também. Esse algo também, tá bom? 35, finalmente, a minha mente é parte da mente de Deus. Eu sou muito puro, eu sou muito sagrado. Ao compartilhar a paz do mundo com os meus irmãos, começo a compreender que essa paz vem do fundo de mim mesmo. O mundo para o qual eu olho se tem revestido da luz do meu perdão e faz com que o perdão brilhe de volta para mim. Nesta luz, começo a ver o que as minhas ilusões sobre mim mesmo têm mantido escondido. Começo a compreender a santidade de todas as coisas vivas, incluindo eu mesmo, e a sua unicidade comigo, e a sua unidade comigo. Eu e todas as coisas vivas somos um, tá? Então, como vai ser essa prática com relação à cura das nossas crianças interiores, né? Eu não era uma vítima do mundo que via lá na minha infância. Não era. Aquele mundo que via já era uma projeção da minha mente infantil, que na verdade era infantil só naquele corpo, né? Nesse avatar de jogo que chegou lá em, sei lá, em que década, né? E começou a crescer. Mas aquela mente já era uma mente de uma alma, com uma
série de encarnações, com 400 encarnações, né? Naquele livro Conversando com Deus, do Neale Donald Walsch, que eu gosto muito, ele fala que nós aqui, chegando aqui, nós já vivemos em torno de 450 encarnações, né? Então vocês imaginem que nós chegamos nesses corpos que temos hoje com 400 vidas de bagagem, né? Vidas de acertos, vidas de equívocos e, na maior parte delas, vidas de acertos e equívocos, né? Facilidades, dons, inclinações para algumas áreas do conhecimento humano, aversões a pessoas, aversões a certo tipo de animais, né? Isso não vem do nada, né? Então, eu inventei o mundo que vejo. Lá na minha infância, o mundo que via já tinha sido inventado pela minha pequena mente. E eu vou chamar assim de pequena mente só para a gente ter ideia de que era aquela mente que a gente tinha quando era pequenininho. Mas ela não era pequena coisa nenhuma, tá? Existe um outro modo de olhar para o mundo. Então a gente vai praticar. Existe um outro modo de eu hoje olhar para a minha infância. Olhar para os meus aprendizados naqueles momentos, né? Nos quais eu estava crescendo. Eu poderia ver paz em vez disso. Então eu vou olhar para aquelas lembranças dolorosas da minha infância, muito dolorosas, as minhas perdas, as rejeições, os abandonos, as humilhações, as traições, as injustiças. E eu vou falar hoje, eu posso ver paz em vez disso. Eu poderia ver paz em vez disso, né? E por fim, a minha mente é parte da mente de Deus. Eu sou muito pura, eu sou muito sagrada. Então lá, naquele momento, a minha mente, aquela pequena mente, entre aspas, ela já era parte da mente de Deus, né? Eu já era muito pura e muito sagrada nessa mente. E veio aqui dar oi para vocês, porque não se aguenta. Porque estava dormindo feliz da vida, debaixo do ventilador. Mas vê a mãe começar a dar aula e tem que vir aparecer no vídeo. Dê oi para as pessoas. Olá. Eu agi com a minha mãe esses dias como se ela tivesse ficado 6 meses fora. Me abandonado, me jogado na sarjeta. Não permitirei que isso aconteça novamente. Tá? Então, já naquele momento, a minha mente já era parte da mente de Deus, né? E eu venho, de certa maneira, isso é muito fácil de a gente ver nas crianças. As crianças, como a gente está formando o nosso ego, nos nossos primeiros 15 anos de vida, né? Você vê a pureza das crianças, né? Você vê a inocência das crianças, você vê um não julgamento das crianças, né? As crianças vivem como animaizinhos, né? Se você juntar um monte de crianças diferentes, de diferentes religiões, credos, raças, as crianças vão interagir alegremente, né? Elas vão interagir alegremente. Elas não vão ficar pensando assim, ih, esse fulaninho aqui, ele é japonês, não gosto de japonês. E esse fulaninho aqui, ele é muçulmano, os pais dele são muçulmanos, eu não gosto de muçulmanos, né? Então esse senso de separação que vem com o ego, né? E a gente eu não tô querendo falar aqui dessa moda agora que a gente tem do politicamente correto, né? Onde a gente, de um jeito muito insidioso, o ego vai lá e aponta as diferenças para depois dizer que não tem diferenças, né? Não, isso é insidioso e isso é do ego, tá? Mas eu tô falando de uma percepção natural de estar no momento presente, né? E tá ali simplesmente vivendo, interagindo, né? Muito bem. Então, meus amores, agora a gente vai passar para a leitura do texto do livro da Marianne Williamson, A Year of Miracles.
Daily Reflections and Devotions, né? Um ano de milagres, reflexões e devoções diárias. No dia 57, a Mary Ann escreveu: ao escolher o amor, eu expulso o medo. Eu verei hoje aquilo que eu escolherei, aquilo que eu escolher ver. Se eu escolho ver a culpa, então a culpa estará lá. E então eu não verei a inocência. Se eu escolher ver a inocência, ela estará lá. E então eu não verei a culpa. Lembram da lição É Impossível Ver Dois Mundos? Lembram da lição da figura e do fundo? A figura é o ego. O fundo é o Espírito Santo. Por quê? Por que a figura é o ego? Me mostra a visão do ego, e por que o fundo me mostra a visão do Espírito Santo? Porque quando eu me distancio para olhar uma pessoa, coisa ou situação, eu estou indo lá para trás para o tomador de decisões. Eu estou tomando distância. Tá? Eu estou tomando distância e eu estou falando assim, tá, eu vou olhar para isso. Mas quem está guiando a minha visão é o Divino Espírito Santo. Ok? Então é exatamente disso que ela está falando. Se eu escolher ver a culpa, a inocência não estará lá. Se eu escolher ver a inocência, a culpa não estará lá. Porque é impossível ver dois mundos. Né? Então, uma boa maneira da gente treinar essa visão crística, eu não sei se eu já ensinei isso para vocês, é você assumir uma postura um pouco de poliana, né? Você vai começar a inventar histórias para as pessoas, né? Então, a pessoa veio e te fez uma grosseria e você fala assim, bom, ela deve ter tido um mau dia. Pronto, você tirou a culpa, né? Mas aí ela fala uma frase seguinte que é maravilhosa, e que essa frase eu vou querer que vocês anotem, tá? Que vocês escrevam aí na agendinha de vocês no dia 26 de fevereiro de 2023, porque esse é o dia do aprendizado. Um dia único, que não volta. Não teremos outro dia, 26 de fevereiro de 2023, nunca mais, né? Então, esse aprendizado precisa ser valorizado, compreendido, apreendido. E essa frase dela é muito poderosa. Ela diz assim, eu irei discernir, mas eu não irei julgar. Então, qual é a diferença entre discernir e julgar? Quando eu faço uso da virtude do discernimento, eu vou ver o que me convém. Isso me convém? Essa amizade me convém? Esse relacionamento me convém? Esse emprego me convém? Esse modo de pensar me convém? E se a resposta for não, eu vou simplesmente me afastar amorosamente, né? E como é julgar? Ah, esse fulano é um FDP. Não. Discernir é, esse fulano e eu não temos compatibilidade. E eu me afasto amorosamente. Essa é uma das grandes pegadinhas dos estudantes de um curso em milagres, tá? A gente começa a achar, em boa medida, que discernir é julgar. Não. A gente vai precisar discernir ao longo do dia inteiro. Eu vou discernir a respeito do que eu vou comer, como eu vou usar o meu tempo, como eu vou usar o meu dinheiro, né? Eu vou fazer escolhas o dia inteiro. Mesmo eu tenho um emprego, né? Então eu tenho uma série de atividades de trabalho que amanhã de manhã eu vou me levantar para ir para o meu trabalho e para realizar essas atividades. Ah, mas o que eu vou escolher? Eu vou escolher a prioridade das atividades, eu vou escolher a maneira como eu vou desempenhar as minhas atividades, tá bom? Então eu vou fazer escolhas o dia inteiro, eu vou escolher a roupa que eu vou vestir. Pode ser tolo. Ah, mas você vai escolher a roupa que você vai vestir? Sim, a roupa que eu visto comunica algo a meu respeito. A minha roupa, ela é uma comunicação não verbal.
Quando eu chego, quando eu chego num ambiente, a minha roupa fala muito a respeito de mim, né? Então eu vou olhar e vou falar, esta roupa me convém? Se for não, eu vou mudar de roupa. Se for sim, eu vou seguir adiante, tá? Então isso é muito importante. Eu irei discernir, mas eu não irei julgar. E aí eu me lembrei de uma coisa que me aconteceu na quinta-feira à noite, né? Eu fui pegar o meu voo para voltar para o Rio de Janeiro. Eu estava no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. E aí eu tinha que fazer o despacho de uma mala, né? Então, já tinha feito o meu check-in pelo celular e eu tinha que despachar uma mala. E aí eu cheguei no aeroporto, agora a Gol, as outras companhias aéreas, né, eu viajei de Gol, elas estão pedindo que você, para despachar a mala, você tem que chegar no mínimo com 1 hora de antecedência em relação ao seu voo. Meu voo era às 8h10, então eu cheguei no aeroporto algo como 7h05. Eu me atrasei uns 5 minutos porque eu peguei um Uber e o rapaz teve que me deixar muito longe para não ser multado. Então eu tive que caminhar para o lugar do atendimento porque ele não podia ter me deixado ali na porta. Enfim, quando eu cheguei, tinha uma fila muito grande só para o despacho de bagagem, para quem tinha feito o check-in. E aí eu cheguei para a atendente e falei assim, olha, eu tenho um voo às 8h10 para o Rio de Janeiro, aeroporto Santos Dumont. É nessa fila que eu tenho que ficar? Aí ela virou para mim com um jeito assim um pouco, que me deu a impressão, né, eu percebi dessa forma, um pouco arrogante. E ela virou para mim e falou assim, é nessa fila que você vai ter que ficar. Aí eu falei assim, mas o voo já vai estar encerrando o despacho de bagagem, como eu faço? Eu fui super educada, eu não perdi. Aliás, eu nem me envolvi, eu estava muito em paz, eu nem me envolvi na história dela, eu tinha acabado de sair do seminário, né? Aí ela virou pra mim e falou assim, você vai ficar na fila e aí na hora do encerramento eles vão avisar. Eu falei, pois não. Aí nisso veio uma moça com uma mala. E eu tinha duas opções. Eu podia passar na frente da mulher correndo e eu podia deixar a mulher passar. E aí eu dei a passagem para a mulher. Porque eu pensei assim, problema da Gol. Se não vão despachar a minha bagagem, 1 hora antes do voo, eu estou aqui. Então eu vou ficar na fila. Eu raciocinei dessa forma. O problema não é meu. Eles vão anunciar a chamada e vão ter que despachar a minha mala. E fui pra fila. Aí eu acho que a moça que estava ao lado dela chamou a atenção dela pela atitude dela. Aí ela veio falar comigo, já de outra forma. Senhora, já me chamou de senhora. Senhora, eu falei, sim. Não, vem aqui, eu vou levar a senhora direto no balcão. Aí eu falei, muito obrigada. Tchau. Aí ela me levou no balcão, que era o certo a fazer, né? Era o certo. Ela me levou no balcão. Eu despachei a bagagem, a menina me deu um cartão de embarque lá no papelzinho e eu subi para esperar o meu voo, que saiu na hora, né? Então ela ali, ela muito provavelmente, num desejo de exercer poder, ela me mandou para fila. Como eu não reagi, eu fiquei numa boa, não reagi, fiquei numa boa. Ela não teve com quem se enganchar. Mas ela ali, ao não tomar a atitude que ela tomou depois, ela estava falando com a empresa dela, com o emprego dela, né? Porque o certo é, a pessoa está em cima da hora, a pessoa tem uma prioridade. E se a fila está grande, não é responsabilidade minha. Porque me é pedido que chegue 1 hora antes para despachar minha bagagem. E assim estava lá, né? Eu fui atendida, eram 19h06, né? Ou então eles vão ter que estender o período de recebimento das malas, né? Mas ela ali, para ela demonstrar poder, ela mandou eu ir para a fila. E eu falei, tudo bem. Despachar a minha mala não é um problema meu. Despachar a minha mala é um problema da companhia aérea. Eu paguei por isso. A minha parte contratual está feita. Eu estou dentro do aeroporto de Congonhas às 7 horas da noite, né? O voo vai decolar às 8h10.
né? Então, para vocês verem como é que o nosso próprio estado mental, ele se comunica com o estado mental do outro. Como eu estava muito em paz e muito tranquila, algo ali tranquilizou a mente dela. E eu me despedi dela com toda a educação. Ainda falei para ela, fica com Deus, muito obrigada. Hábito meu, eu sempre falo assim com as pessoas, né? Então, essa coisa de não julgar e discernir, ela não pode ser uma armadilha para gente que está estudando um curso em milagres. Não é porque eu estudo um curso em milagres que eu não vou julgar, que eu vou treinar, né? Não julgar, porque julgar a gente julga o dia inteiro, o que importa é a gente se conscientizar. Mas efetivamente, esse não julgar não vai me impedir de forma nenhuma de discernir o que é melhor para mim, o tempo todo. E aí, como é que eu vou discernir? Às vezes, esse discernimento, ele é muito óbvio. Às vezes, eu vou precisar pedir ao Divino Espírito Santo que me ajude com isso, tá? Aí ela diz assim, a percepção é a minha escolha e eu não vou fingir no dia de hoje que eu sou impotente diante das minhas decisões. Não sou. Eu sou impotente diante das decisões do outro. Nesse exemplo, ela fala para mim, não, você tem que ir para a fila. Ok, eu vou para a fila. A fila estava imensa. Se eu fosse ficar ali esperando para despachar a minha bagagem, seguramente o avião ia decolar e eu ia ficar ali com a mala. Tá? A fila estava imensa. Eu aceito que toda percepção é uma escolha. E hoje eu escolho ver o amor. Então, olha que legal. Eu assumo que todas as minhas percepções, elas são escolhas minhas. Eu estou escolhendo ver essa pessoa como XYZ. Eu assumo, eu acabei de falar para vocês. Eu percebi a moça, eu percebi. Numa postura arrogante comigo. Posso estar equivocada. Posso ter estado equivocada naquele momento. Mas foi assim que eu percebi. Mas eu não me enganchei. Eu não me enganchei. Falei, tá bom. E eu pensei, dentro da minha mente, eu pensei assim, bom, eu já tô no aeroporto. Se a minha mala vai entrar no avião ou não vai entrar no avião, problema da Gol. Se a minha mala não entrar no avião, eles vão ter um problema sério. Porque a minha mala não pode viajar sozinha, é uma regra da aviação. Por quê, Jaque? Porque pode ter uma bomba dentro da mala. Então a mala sempre tem que viajar com o passageiro, né? Então eles vão ter que atrasar o voo. Vão ter que atrasar o voo para poder despachar minha mala. Problema deles. Eu não. Aqui nesse momento, acabou o meu poder de solução em relação a essa situação. Agora o problema é da Gol. Passagem está paga. O despacho da mala está pago, a passageira está no horário. Agora, eu vou dizer para vocês, por que a fila estava imensa? Porque em vez de ter 10 atendentes, que eram ali necessários, deviam ter 3 ou 4. Então é assim que a companhia opera. Porque se a companhia operasse de uma maneira a ter uma maior consideração com o cliente, aquela fila estaria demorando 10 minutos, 5 minutos. E a pessoa que chegou uma hora antes do voo despacharia a sua mala sem problema nenhum. Tá? Aí a oração. Que a minha mente possa ser disciplinada no dia de hoje, para ver além da culpa, para o amor que jaz além dela, né? Por trás dela. Em mim mesmo e em todos, que eu possa ver a inocência e a pureza e a verdade. O amor é o meu poder de invocar a manifestação daquilo que eu escolho ver. Vocês entenderam essa frase? Essa frase é importante, anotem ela também, vou marcá-la aqui. O amor é o meu poder de invocar a manifestação daquilo que eu quero ver. Então, eu estava num estado de amor. E não de guerra, de conflito. Eu não falei, não, eu vou ter que passar na frente de todo mundo, chamo o gerente ou qualquer coisa do tipo. Falei, não, tá bem, vou pra fila. Ainda deixei a outra senhora passar na minha frente, né? Então, quando eu estou num estado mental amoroso, eu vou invocar aquilo
vou invocar a manifestação daquilo que eu escolho ver. E o que eu escolhi ver? A mulher, em 5 segundos, a mulher se deu conta e agiu amorosamente e educadamente e profissionalmente, que era o que ela tinha que fazer, que era o que ela tinha que ter feito. Senhora, vamos no balcão que eu vou levar a senhora. Aí ela chegou lá e falou, olha, essa senhora aqui vai embarcar no voo de 20:10, ela tem prioridade. Não é definitivamente problema meu se as empresas aéreas trabalham com déficit de pessoal, né? É isso, meus queridos. Então, a gente já tá com meia hora de vídeo. Eu ia ler aqui a finalização do livro do Dr. Kenneth, mas eu vou optar, amanhã a gente finaliza ele, eu vou optar por ler mais um capítulozinho aqui do livro Como Seu Nascimento Afeta os Seus Relacionamentos, porque eu quero comentar 2 comentários que a gente recebeu ontem no YouTube, tá? Aqui no YouTube, tá bom? Então, eu vou ler o capítulo 5, que é a primeira culpa, tá? A primeira culpa desse livro maravilhoso de Sondra Hay e Bob Mandel. Então, entendamos o texto que eu vou ler agora. Por favor, entendamos esse texto de forma metafórica. O nosso inconsciente, ele entende a linguagem simbólica. O nosso consciente entende a linguagem verbal e absoluta, tá? Literal. O nosso inconsciente entende a linguagem dos símbolos, tá bom? Você sai do ventre materno com uma passagem só de ida para o planeta Terra. E no processo de desembarque, você tende a formar o seu conceito de partida, que vai governar toda a sua vida. Por um lado, você odeia ter que partir, fica triste por ter que dizer adeus e assim por diante. Por outro lado, você não vê a hora de sair de lá. Odeia ficar adiando e deseja que tudo acabe logo. Meu caso, nasci de 8 meses. Nesse impasse, você carrega o seu medo da perda e a sua culpa primeira, tentando iludir os 2 sentimentos, enquanto percorre a vida e os relacionamentos. A síndrome da culpa infantil descreve a condição que assumimos ao nascer, quando pensamos que o nosso parto fere a nossa mãe, a fonte de nossa vida durante 9 meses. Ou, no caso dos prematuros, 6, 7, 8 meses, como foi o meu caso, né? Enquanto você se esforça para atravessar o colo do útero, o receio de sua mãe de reviver o próprio nascimento, né, o próprio trauma de nascimento, é ativado, fazendo com que ela, sua mãe, se feche, se contraia e fique tensa, o que por sua vez lhe causa medo e dor. Seu único erro foi concluir que a sua presença causou essa dor. Olha a culpa original aqui, olha a metáfora do pecado original aqui, tá? E aí você pensa, sempre magoo aqueles a quem amo. E esse pode ter se tornado um dos lemas da sua vida. Sou mal pode ser outro dos lemas da sua vida. São as crenças, né? Assim você se isola da sua natural herança de bondade, assim como do próprio Deus, né? Você se isola do próprio Deus. Pois a culpa psicológica e espiritual junta forças para fazê-lo se sentir sozinho no frio e cruel universo, né? No planeta Terra, nesse metaverso onde você inadvertidamente caiu novamente, né? Sujeito à gravidade dos karmas, né? Tem que voltar para resolver coisas não resolvidas, né? Entre aspas, pecados não pagos. Vou ter que voltar, né? Você cresce com o medo de ser considerado mal e isso faz com que se esconda nos seus relacionamentos. Você não quer que os outros percebam o quanto você é ruim, entre aspas, de modo que você se disfarça de boa menina,
ou bom rapaz, levando os outros a acreditarem que você é quem acha que não é. Vive então o medo constante de ser descoberto por aquilo que você é, um impostor que realmente não merece o amor e nem a felicidade. Como você os mereceria? Você machuca as pessoas, né? Já começou lá no parto, machucando a sua mãe nas dores do parto. Em seus relacionamentos mais íntimos, o equilíbrio delicado de sua identidade fica extremamente ameaçado, já que o amor revela para curar qualquer coisa que seja diferente dele mesmo. Quanto mais o seu parceiro o amar, mais você se sentirá ameaçado por esse amor e, ao mesmo tempo, terá medo de magoá-lo. A luz do amor de seu parceiro procurará iluminar cada sombra do seu ser. Você vai passar por maus momentos tentando se esconder. Isso aqui é o conceito que Jesus fala de que o amor vai expulsar o medo, né? Exatamente o texto da Marianne Williamson. Então, é por isso que é tão difícil para a gente ser amado. Porque quando as pessoas vêm nos amar verdadeiramente, tudo aquilo que é diferente do amor precisa sair, vir à tona, vir à superfície, para que possa ser olhado lá, com a gente segurando nas mãos do nosso Mestre Jesus Cristo, e então transmutado, ressignificado. Mas a gente não sabe disso. Então, quando a gente começa a ser amado, a gente entra em pânico. Muitas vezes é muito mais confortável para a gente ser maltratado do que verdadeiramente amado. E especialmente se a gente não tiver registros poderosos de amor verdadeiro nas nossas infâncias, né? O que a maioria de nós, infelizmente, não tem. E por que não tem, gente? Porque os nossos pais, eles não sabiam se amar. Então, eles não poderiam nos ensinar a amar e nem nos amar, tá? Eles estavam sob o domínio das programações egóicas deles, como nós estamos sob o domínio das nossas programações egóicas, que estão sendo desfeitas aqui e agora, tá? Já que o amor revela para curar qualquer coisa que seja diferente dele mesmo, quanto mais o seu parceiro o amar, mais você se sentirá ameaçado por esse amor e, ao mesmo tempo, terá medo de magoá-lo. A luz do amor de seu parceiro procurará iluminar cada sombra do seu ser, e você vai passar por maus momentos tentando se esconder. Você poderá tentar esconder a sua alegria e os seus sentimentos completamente, num esforço inconsciente de proteger o seu parceiro da dor que sabe que irá lhe causar. Você quer esconder a sua maldade, entre aspas, mas mais cedo ou mais tarde explodirá e culpará o seu parceiro por se retrair. Talvez até mesmo você o deixe, completando assim o ciclo do cenário do seu nascimento, né? Quando você deixou a sua mãe. Na maior parte dos relacionamentos, as pessoas tendem a procurar o denominador comum mais baixo da emoção, achando assim que o seu parceiro é chato, que a vida em comum é sem graça. O tédio é um esforço para suprimir a outra emoção, e a maior parte das pessoas representa casos ambulantes de anestesia emocional, alegria e vivacidade suprimidas, né? E aí, na terapia do renascimento, como a gente respira, a gente vai reativando as nossas alegria e vivacidade naturais. Você pode chegar a desistir do seu parceiro, alegando ser superior a ele, como se um relacionamento fosse um vaso e você uma planta. Esse mito de superioridade, entre aspas, é outra recapitulação da armadilha pré-natal e do medo sem saída que sentiu pela primeira vez ao nascer e desde então carrega com você como uma bomba relógio. Não é de admirar que um número enorme de relacionamentos termine depois de 9 meses. É o inconsciente em ação, revivendo no ciclo dos primeiros 9 meses de um relacionamento a gestação.
A terapia de renascimento pode ajudá-lo a se livrar desse primeiro pânico de seu corpo, para que você não reaja mais ao amor com a mentalidade de uma criança recém-nascida e confusa. E é essa criança que a gente está curando aqui juntos. Você atingirá aquele tipo de liberdade interior que, ao contrário das liberdades externas, ninguém poderá jamais retirar-lhe. Você pode chegar às conclusões que teve ao nascer e que não lhe servem mais, e substituí-las por afirmações como... Aí eu vou dar as afirmações e vocês copiem, por favor. Eu me perdoo por achar que causei dor a alguém. É a metáfora do abandonei Deus e matei Deus, né? Para poder ter a minha existência individual, matei Deus. Agora vocês imaginem o trauma de nascimento de uma criança que ao nascer a mãe dela morre. O que antigamente era muito comum, né? A criança nascia e a mãe morria, né? Aí imaginem o olhar dessa criança para si mesma e o olhar do pai que eventualmente perde a sua companheira para que o seu filho nasça. Olha a carga de culpa nisso, tá? A minha vida é um prazer a ser experimentado. O meu amor é bom bastante para mim e para qualquer pessoa. Eu sou bom, eu sou inocente. A minha presença é agradável. Eu exerço influência relaxante nos outros. Eu me perdoo por fingir ser culpado. Deus está comigo, haja o que houver. Mereço ter tudo. Então essas são as 10 frases que ele dá para a gente limpar essa primeira culpa das nossas mentes. E a gente está falando aqui de uma metáfora para o pecado original, né? E essa primeira culpa, ela vai dar origem a uma grande auto-rejeição, um grande auto-ódio. Ela é a raiz do nosso auto-ódio. Aí você fala, não, Jaque, mas eu não me odeio. Todos nós humanos encarnados sobre esse planeta Terra hoje, pelo menos aqueles que ainda não se iluminaram, né, que é o meu caso e acho que é o seu caso também, porque se você tivesse se iluminado, você não ia perder tempo aqui num canal crístico de uma pessoa que não é iluminada, né? Então, essa crença, né, é o nosso reviver da ilusão do pecado original. Abandonei Deus. Vim ter uma existência separada de Deus. Matei Deus. Fiz mal a Deus. Fiz mal a minha mãe para nascer. Meu amor fere os outros. E esse auto-ódio, ele está em todos nós. Bem lá no fundo, bem lá no inconsciente. Agora, não está mais que a gente está falando sobre ele, né? Mas falar sobre ele não é suficiente. Não é? Falar sobre ele não é suficiente. Então agora, para a gente ilustrar isso, eu vou ler 2 comentários públicos que foram postados ontem aqui no YouTube, tá? Então o primeiro foi da minha querida e amada Beth Odd. Ela botou assim: boa noite, Jaque. Eu me identifiquei muito com essa aula e com essa ferida de rejeição, e eu estou olhando para isso agora. Meus pais também queriam um menino, pois já tinham uma menina, a minha irmã mais velha, exatamente como eu, né? A minha mãe queria um menino porque já tinha a minha irmã mais velha, que era uma menina. Eu nunca gostei de crianças. Embora tenha trabalhado com elas, nunca quis ter filhos. Eu também nunca tive vontade de ter filhos. E agora isso faz muito sentido para mim, pois sempre as vi como um peso. Eu também. Sempre tive essa tendência até eu curar isso em terapia, né? Ver as crianças como peso, enfim, como um peso. Quando vejo uma mãe jovem, adolescente, na rua ou no transporte público, a minha mente sempre entra no julgamento, imaginando que ela engravidou por acidente, e em como é ruim ter um filho indesejado. E a minha mente pensa isso, já julga automaticamente, mesmo sem saber se isso é verdade. Muitas fichas estão caindo aqui.
Será que o que eu sinto por essas crianças é o que os meus pais sentiram um dia por mim quando eu fui criança? Exatamente. Então, mesmo que os seus pais tenham amado você muito enquanto você era criança, e em algum nível, enquanto eles estavam grávidos de você, eles pensavam isso. E aí você captou o inconsciente dos seus pais, né? E aí você tem esses pensamentos quando você vê as crianças, né? Mas nada que escrever no papel e queimar não vá ajudar você a se libertar. Que experiência maravilhosa você teve no retiro com esse preletor da Seitianoye. Ele sabe de tudo mesmo, hein? Você é a filha de Deus que veio abençoar as nossas vidas. Pois é. Pois é, né? Foi muito especial para mim, né? E foi meio que um sinal, como eu falei para vocês, né? Foi meio que um sinal. E assim, quando a gente não é querido, né? Quando a gente tem essa ferida de rejeição, né? E eu escolhi falar mais disso agora no final, porque a gente está terminando o mês, e além de tudo, fevereiro é um mês que tem 2 dias a menos. Quando a gente tem essa ferida de rejeição, é muito difícil pra gente se ver como valendo a pena, se ver como bom o bastante, se ver como querido, como desejado, né? As pessoas se aproximam para nos dar amor e a gente pensa, mas o que essa pessoa está querendo em troca? É muito difícil. Essas programações intrauterinas, elas são as programações que vão dar origem ao nosso trauma de nascimento, e o nosso trauma de nascimento ele vai governar a nossa vida inteira, né? Essa é a teoria da terapia de renascimento, com a qual eu concordo plenamente, né? Então, assim, os seus pais, eles não te queriam. Você veio no momento errado. Você veio no momento que não tinha dinheiro. Você veio no momento que já tinha um monte de filho. Você veio do sexo que eles não queriam ainda para completar. Além de não te quererem, os seus pais queriam um menino ou uma menina, né? E aí isso tá tudo entranhado lá no seu inconsciente, como essa massa mental negativa, esse muro de granito da culpa do ego. E como é que a gente vai desfazer isso? Primeira coisa, a gente já toma consciência. E aí nós vamos fazer uma oração de entrega que eu vou fazer já já no final, quando eu ler o outro comentário, tá? Porque Deus não quer que a gente continue nisso, né? Esses não são os pensamentos que nós compartilhamos com Deus. Não são. Não são. Esses são pensamentos do ego. Não sou querido, não sou amado, sou um traste, sou um fardo, não deveria estar aqui, eu não deveria existir, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim do jeito que eu sou, estou só, eu machuco as pessoas que eu amo, o meu amor fere. São todos pensamentos do ego. Então nós vamos pedir juntos ao Divino Espírito Santo que desfaça todos esses pensamentos das nossas mentes, né? E aí eu vou ler a mensagem do Flamarion. Obrigada, tá? Agradeço a Beth e ao Flamarion. Agradeço muito, porque quando a gente tem depoimentos práticos, assim, né? Inclusive quando eu conto para vocês da minha experiência, e eu tive a bênção de encontrar a terapia do renascimento muito jovem na minha vida, né? Ainda estava na faculdade. Nossa! É muita cura, né? E vocês podem imaginar uma terapia que está alicerçada em algum nível nos ensinamentos de Um Curso em Milagres. Porque esses grandes terapeutas que seguiram o Leonard Orr, eles eram todos estudantes, praticantes e professores de Um Curso em Milagres, né? Aí o Flamarion fala: várias vezes na minha adolescência eu discuti com a minha mãe. E no auge da discussão ela dizia, né? Imagina, eu não desejei você. Você foi uma gravidez indesejada. Olha a dor dele. Eu nunca ouvi isso da minha mãe. Graças a Deus. Eu nunca ouvi isso da minha mãe. A minha mãe dizia pra gente, pra mim, né? Você foi um acidente. Você não foi planejada. Você veio na hora errada. Você foi fruto de uma tabelinha mal feita. Mas ela nunca falou pra mim isso. Eu não desejei você. Você foi uma gravidez indesejada. Nunca falou. E eu,
para não ficar por baixo, eu revidava dizendo: e eu também nunca desejei ser seu filho. Se eu pudesse, eu teria escolhido outra mãe. Né? E aqui a gente tem um equívoco de ambas as partes. Da mãe, que no fundo, o que a mãe queria era engravidar. Talvez até para manter uma união, tá? Então, no fundo, no inconsciente, essa mãe queria engravidar. E o outro equívoco dele: se eu pudesse, teria escolhido outra mãe. Não, ele escolheu a mãe certa, né? Como diz a Cristina Cairo, ninguém nasce pela barriga errada. Ela foi escolhida lá. Ela era a pessoa que muito provavelmente, inclusive, tinha dívidas kármicas com você, Flamarina. E aí vocês precisavam resgatar, aprendendo a amar um ao outro, né? Então tinha que ser dela. Você tinha que ser filho dela. E você foi muito bem sucedido no seu empreendimento. Você realmente nasceu. Eu tenho 4 irmãos e sou o caçula, tá? Caçula é com C cedilha. Depois você corrige. Entre o meu nascimento e o do irmão que nasceu antes de mim, são 10 anos de diferença. Ele foi um filho temporão. Quando adolescente, eu pensava várias vezes. Eu realmente fui uma gestação acidental, pois esses 10 anos de diferença entre meu nascimento e o do meu irmão, né, confirmam isso. Graças à minha mudança de consciência por meio dos ensinamentos do Ho Oponopono, parabéns, já faz mais ou menos 1 ano e meio que eu tenho limpado essas memórias. E agora, com o curso em Milagres, a cada dia que passa, estou economizando vidas nas quais eu teria que corrigir isso. Yes! Você está economizando milhares de anos. Todos nós juntos estamos economizando milhares de anos aqui com essa prática. Professora, que fique claro que a senhora é um presente de Deus na minha vida. Oh, meu amor, vocês, meus alunos, meus SPEC ouvintes, são presentes de Deus na minha vida. Pois graças à sua dedicação, a cada dia que passa, estou corrigindo e curando a minha mente. Então, meus amores, falar não nos leva muito longe. A consciência é o primeiro passo da mudança, né? A consciência é o primeiro passo da mudança, mas nós vamos pedir aqui juntos agora ao Divino Espírito Santo que entre nas nossas mentes e remova das nossas mentes todos os pensamentos egóicos de que nós ferimos a nossa mãe, que o nosso amor machuca os outros, que o nosso amor fere, que machucamos as pessoas que amamos, que não somos queridos, não somos amados, não somos desejados, não somos aceitos como somos, que não somos bons o suficiente, que não valemos nada, né? Deixa eu pegar mais aqui. Né? Que somos culpados, que somos maus, que causamos dor a alguém, que o nosso amor machuca, que Deus nos abandonou, que não merecemos ser felizes, que não somos dignos de ser felizes, que a nossa presença é desagradável e por aí vai, né? Que não somos desejados como homens, né, no caso dos homens, ou como mulheres, no caso das mulheres, que não merecemos estar vivos, que não é seguro sermos desejados, que não temos o direito legítimo de sermos amados e desejados, de que não deveríamos ter nascido e de que Deus não se importa conosco. Então vamos pedir a Deus, vamos pedir ao Divino Espírito Santo, humildemente aqui. Divino Espírito Santo, por favor, corrija as mentes de todos nós que estamos aqui juntos fazendo esse pedido. Precisamos de um milagre, rogamos por ele. Pedimos pela expiação, pela correção das nossas mentes em relação a esses pensamentos egóicos. De todos aqueles aqui que não foram desejados, ou que nasceram com um sexo diferente daquele sexo que um ou outro progenitor desejava para nós. Por favor, Divino Espírito Santo, eleve as nossas mentes à correta ordem divina,
Que as nossas mentes sejam transformadas para que possam servir aos teus propósitos e não aos nossos. Por favor, nos abençoe. Por favor, nos corrija. Por favor, não nos deixe cair na tentação de acreditar que qualquer uma dessas coisas é verdade a nosso respeito. Pois agora sabemos que nós somos os filhos de Deus, perfeitos, inteiros, completos, maravilhosos, isentos de pecado. As filhas de Deus, perfeitas, inteiras, completas, maravilhosas e isentas de pecado. Por favor, Divino Espírito Santo, corrija as nossas mentes. Limpe os nossos corações de todas as mágoas e ressentimentos, tristezas, lembranças dolorosas de todas as vezes em que nós nos sentimos rejeitados pelos nossos pais, pelos nossos amores, pelos nossos parceiros, pelos nossos parentes, pelos nossos irmãos, amigos, colegas de trabalho, chefes. Por favor, Divino Espírito Santo, ilumine as nossas mentes. Pedimos a sua ajuda e a ajuda do nosso Mestre Jesus Cristo para olharmos amorosamente para essas crenças egóicas e escondidas insidiosamente dentro do nosso inconsciente, fazem com que nós hajamos de forma deletéria conosco mesmos e com os nossos irmãos. Amém. Muito obrigada. Então, meus queridos, eu queria agradecer muito a Beth. Agradeço por todos os comentários. Eu li esses dois porque efetivamente são os comentários mais, como é que eu vou dizer, ilustrativos a respeito desse tema que a gente está trabalhando, que é um tema tão importante, que é esse tema da rejeição, né? E queria dizer para vocês que hoje à noite, se Deus permitir, nós vamos ter a nossa live às 20 horas para a gente ler, eu acho que é o 6º item do primeiro capítulo de Um Curso em Milagres, do livro Texto. Então eu aguardo vocês todos hoje comigo às 8 da noite e eventualmente nós vamos responder as perguntas de vocês, né? E vamos nos aprofundar um pouco mais nesse tema da rejeição, tá? Então o dever de casa que eu vou dar para vocês hoje é um dever de casa que a gente faz quando começa a terapia do renascimento, que é fazer um levantamento com a sua mãe, com o seu pai, com os seus avós, com os seus parentes, se seus pais já tiverem morrido, com quem for possível fazer, a respeito de como foram as circunstâncias do seu nascimento, tá? E lembrem-se, muitas vezes os nossos pais sim nos rejeitaram. Os nossos pais sim não queriam a gestação, não queriam aquela gravidez. Mas isso então vira um segredo de família depois que a criança nasce, tá? Isso vira um segredo. Ou às vezes isso nem é verbalizado. A mãe fica com muita vergonha, o pai fica com muita vergonha. Isso não é verbalizado. Então você vai descobrir se você foi rejeitado na sua gravidez ou no seu nascimento, vendo como a sua vida funciona e especialmente como são os seus relacionamentos com as pessoas e especialmente como são os seus relacionamentos amorosos. Tá bom, meus queridos? Então, eu não vou ler o texto do Dr. Kenneth Wapnick, que hoje a gente vai ter bastante tempo aí para terminar de ler esse livro. A gente já está no finalzinho e amanhã a gente vê se é possível continuar, tá bom? Então, eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso e, se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã e hoje à noite na live, tá? Amanhã eu vou dar outras orientações que estão me vindo aqui, né? Pra gente trabalhar essa coisa do trauma de nascimento, tá bom? Um beijo, até mais tarde. Obrigada.